Vamos que vamos. Aprendizagem é pelo lúdico também. Eu chegava mais cedo em sala de aula, colocava dia, mês e ano como operações matemáticas. Valia como reforço, iniciar um conteúdo, mas eu explicava, o aluno procurava fazer, muitos faziam, outros tiravam foto para fazer depois. E a ideia era uma espécie de entretenimento. Nem tanto era, não era por aí. Então era o que a gente tem aqui no nosso dia. Vamos lá. O dia a gente tem o seguinte. O dia é o x-vértice, que nós vamos calcular desta função, e aqui é uma função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola de concavidade para cima ou para baixo. Neste caso aqui, o nosso coeficiente de x² é positivo, portanto, é uma parábola de concavidade para cima. A outra maneira de você calcular o x-vértice de uma parábola. O x-vértice é aquele valor de x, do eixo x, da abscissa, do ponto, onde dá o maior valor de y ou o menor valor de y, que é o y-vértice, que é um ponto. Né? X-vértice e y-vértice é um ponto. Mas eu vou calcular, eu geralmente calculo usando a soma das raízes dividido por 2, porque é exatamente a média aritmética das raízes, tá? Onde ali eu tenho um eixo de simetria, que divide a parábola ao meio, vai. Tá certo? Mas tem outra forma, que é o menos b sobre 2a. Tá? E eu vou calcular usando a soma das raízes. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função do segundo grau que é do tipo AB. Então, eu vou pegar essa função e vou igualar a zero. Então, eu tenho x ao quadrado menos 30x igual a zero. Como resolve esse tipo de equação? Vou até mudar de cor, colocar o amarelo. Como resolve? Olha, usando fatoração. Quem é o termo comum nas duas parcelas? O x. Então, eu vou colocar o x em evidência. Olha lá, eu vou dividir 1x² por 1x elevado a 1. Quando a gente divide 1 por 1 é 1, x² por x elevado a 1 é x elevado a 1. Por quê? X vezes x é x ao quadrado, somos expoentes. Menos 30, por que menos 30 Porque eu vou dividir menos 30 por 1 é menos 30, e quando eu dividir x por x, vai simplificar, vai dar 1. 1 vezes 30 é 30. Então, quem são as raízes? Vou até colocar aqui, uma raiz aqui é zero. Por que é zero? Ó, se isso é uma igualdade, isso é uma igualdade, então qual é o valor de x aqui? Que multiplicado por tudo isso aqui, que também vai ser o mesmo valor de x, vai dar zero. Só pode ser zero. Então, x igual a zero. E o outro a outra raiz qual é? Você não precisa chamar de x1, x2, não. Lá só é a formulazinha. Eu tiro daqui de dentro, ó. Então, qual é o valor de x aqui? Que isso aqui vai dar zero. Zero vezes alguém vai dar zero. Então, portanto, o x é 30. Só jogar o 30 para o outro lado e trocar o sinal. Então, aqui nós temos as raízes. Se nós temos as raízes, então o nosso x-vértice é a soma das raízes, quando existem, e existe nesse caso, dividido por 2. Portanto, é o zero mais o 30 dividido por 2. É uma das formas de você determinar o x-vértice, né, que é o do ponto de vértice de uma parábola. Aí eu tenho 0 mais 30, que é 30 sobre 2, 15. Portanto, o nosso dia, o dia aqui em questão, é o dia 15. Perfeito? Então, um exercício simples para lembrar como se calcula o x-vértice de uma parábola. Aí a gente comenta o que é o vértice, o que é parábola, relembra desses conceitos, definições. Tá certo? Beleza. Vamos agora para o exercício do mês. O mês aqui eu tenho o seguinte, o módulo, uma coisa simples, né? Muito simples, eu tenho aqui o módulo
de x menos 2, e aqui vai dar o nosso mês. Quando x vale menos 5. Então, aqui no lugar de x, eu vou colocar o menos 5, menos o 2 que já estava ali. Isso aqui vai dar em módulo. Isso em módulo é menos 7. O módulo é o valor absoluto. É um valor, um número, um resultado sem sinal. É positivo? É, mas nem positivo a gente, né, afirma. É um valor absoluto. Não tem sinal. Tá certo? Ou seja, não é negativo. Então, esses dois símbolos módulo, eu operei aqui o menos 5 no lugar de x. Menos 5 menos 2 dá menos 7. Aplico o módulo que vai dar 7. Módulo é o valor absoluto de uma constante. Então, por exemplo, onde tem aplicação de módulo? Velocidade, aceleração, né, força, é modular. Vetor é modular. Norma de um vetor é modular. Perfeito? Então, aqui está fácil, foi fácil, sim. Quem diz que precisa ser difícil? Quem diz que precisa, né, ser complicado? Então, o nosso mês é o mês 7. Perfeito? Legal? É. Legal, né? Agora, vamos aqui para o nosso ano, que também é uma operação simples, não é uma operação complicada. O que eu tenho aqui? Não é módulo, eu tenho uma matriz, ó. Linha, linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna. Então, a gente vai calcular o determinante dessa matriz. Tá? Eu tenho aqui um determinante, na verdade, que já está em determinante. E esse determinante dessa matriz de ordem 4, melhor, de ordem 2, duas linhas e duas colunas, vai dar o ano. O que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, ó, 10 a terceira é 1000, concorda? 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 2, 2000. Então, eu tenho ali 2000. Eu não vou fazer direto, né? Poderia fazer direto. Aqui é menos 1, aqui é 21 e aqui é 1. Perfeito? Fecha aqui o nosso determinante. Eu vou fazer aqui embaixo. Tem espaço para isso. É um determinante de ordem 2. Ó. Diagonal principal. Você multiplica os elementos da diagonal e mantém o sinal. Então, 2000 vezes 1, que é 2000. Essa foi fácil. E eu tenho diagonal secundária. Na diagonal secundária, você inverte o sinal. Multiplica e inverte o sinal. Ó. Menos 1 vezes 21 dá menos 21. O resultado, você inverte o sinal. Vai dar mais 21. Perfeito? E neste caso, portanto, 2021 é o ano aqui em questão. Portanto, o nosso ano é igual a 2000, ou 2 pontos, né? 2021. Perfeito? Simples, né? Para relembrar. É entretenimento, não é para complicar tanto não, senão o aluno não faz e eu fico lá sozinho. Então, o que a gente tem como resultado de tudo isso? Nós temos aqui, vou colocar aqui, nós temos aqui o dia, né? O dia que é 15, o nosso mês que é 7, vou colocar 07, e o ano que é 2021, eu vou colocar o 21. Perfeito? Então, naqueles minutos iniciais, eu colocava na lousa, aí o aluno ia tentando fazer, procurando fazer. Como ele sabia qual é o dia, mês e o ano, portanto, ele ia relembrando o que poderia ser feito. Tá certo? Então, aquele abraço e sucesso na aprendizagem.